E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês um passo a passo de como você preparar o solo antes do plantio da abóbora. Então nesse caso eu vou estar fazendo ali a cova, passar para vocês as medidas e a adubação que a gente vai fazer, que é para preparar. A gente vai colocar os fertilizantes naquele solo para ele ficar pronto no momento que a gente plantar. Então assim, enquanto eu plantei aqui as sementeiras, né, as mudas na sementeira, que é conhecido também como berçário, enquanto elas vão se crescer ali e chegar a aproximadamente um mês, é o tempo que a cova fica pronta ali com a matéria orgânica já se decompondo e os adubos que a gente vai colocar. Então para eu preparar aqui eu coloquei metade adubo de gado curtido e metade terra e uma parte também de adubo de galinha curtido. O adubo de gado curtido, para quem não assistiu ainda, já fiz um vídeo no canal ensinando como fazer. Vou deixar o link dele, ó, clicando em mais aí abaixo do vídeo. Aí quando você terminar de assistir esse, você clica em mais que vai ter o link lá de como fazer. Aí deixei uns 2 dedos assim faltando da parte de cima da vasilha e coloquei aqui ó, o substrato, né, que é de folhas secas decompostas, misturei na terra e plantei. Tem um vídeo no canal também que eu ensinei como fazer substrato. Vou deixar aí na descrição. Aí aqui eu tenho essas 4 mudas, que é de abóbora moranga. Essa abóbora de mesa, tá vendo que ela fica grande, ela fica entre 3 e 4,5 kg, então ela fica bem grande, que é aquela carne de cozinha para comer no café. E do lado de cá mais 4 mudas, ó, que é da abóbora jacarezinho, é assim que eu conheço também, né, que é o nome dela, abóbora Itapuã 301. Eu comprei as 2 sementes aqui numa casa de agropecuária, né, custou apenas R$1 cada pacotinho desse, né, e tá aqui as mudas já crescendo. Aí eu vou passar para vocês a medida das covas e a adubação que eu vou utilizar. Certo, galerinha, e para passar para vocês aí a data, né, porque muita gente pode ficar curiosa também em saber. Eu plantei essas abóboras aqui no dia 8 de agosto, né, que é 8 desse mês de 2023. E elas já começaram a nascer no dia 14 de agosto. Então somente 6 dias depois ela nasceu. E hoje é dia 19 de agosto. Então somente 5 dias depois de nascido, né, a planta aqui já está mudia com apenas 5 dias. Então eu vou deixar ela aqui por um mês, que é o tempo que a cova lá fica pronta, e depois eu vou colocar ela no lugar definitivo, que é no chão, certo? Certo, galerinha, e agora falando aqui sobre as covas, né? Eu fiz aqui a preparação delas, ó, tem 8 covas aqui, ó. Aqui, ó, 2 e aqui mais 2, tá vendo? Então uma fileira de 4 e lá acima mais uma fileira de 4. Então eu segui um espaçamento aqui de uma empresa que faz pesquisas agropecuárias, né? Então foi já comprovado que esse espaçamento é ideal para a produção aqui de abóbora moranga e abóbora jacarezinho. E o espaçamento que eles indicam é de que você dê um espaço de 1 metro de uma planta a outra. Então aqui é 1 metro de uma cova a outra. E um corredor entre essa fileira que você faz de 1 metro de espaçamento entre outra, você tem que fazer um corredor de 4 metros de distância, é o mínimo. Aí, só que aqui eu coloquei 3 metros de distância do corredor, né? Porque como aqui é um pouco ladeiriço, tá chegando já o final do ano, que é a época das enchentes, né? Enxurradas de água aí de novembro aqui na Bahia. E essa parte de baixo aqui eu já percebi, né? Que aqui alaga muito. De acordo, vai chovendo aqui, as enxurradas jogam muita água e acaba danificando um pouco as folhas, né? Porque fica soterrado na água. Esse pé de abóbora mesmo, quando tava grande aqui, tava assim. Tomou de água na época das chuvas. Aí eu coloquei um pouquinho acima, só 3 metros. Mas tá quase aí na medida certa, né? Certo, aí eu tenho essas 8 covas aqui, ó. E coloquei mais 4 aqui do lado de cá também. Que vai ser outras 4 da moranga, tá vendo? As 4 covas feitas já também. E é funda, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó. O espaçamento ideal, que é o mínimo que você tem que fazer para fazer uma cova de abóbora, é 40 centímetros de largura por 40 de comprimento e 30 centímetros de profundidade. Mas aqui eu fiz utilizando a medida já que é uma vara, né, que eu já tenho assim cortada na medida. Eu fiz 50 por 50 e 40 centímetros de profundidade. Alguns lugares aqui, alguns pontos chegam até 50 mesmo centímetros de profundidade. Essas 4 covas aqui, 2 delas tem 50 de profundidade, né? Aí eu vou agora mostrar para vocês. E aí, ó, fileira, tá vendo? 1 metro de distância de uma para outra. Que é só 1 metro aqui entre elas, aqui dentro. Então, já que a planta vai ficar no meio, tem um espaçamento de 25 mais 50, né? Então tem 1,5 metro de uma planta a outra aqui. Um espaçamento suficiente, né? Uma dica para fazer as covas também,
possa ser que alguém queira pegar também, né? Que eu fiz medindo do muro, ó, do muro da casa para cá, eu medi 3 metros, coloquei a linha de pedreiro para fazer reto, né? Aí eu fiz as 4 covas, passei a linha aqui, ó, depois coloquei o esquadro, fui montando aqui o quadrado. E aí o que é que eu fiz? Eu só escavei uns 10 centímetros por cima, depois eu encharquei com água, coloquei 10 litros de água em cada cova dessa, esperei um tempo. Depois de umas 2 horas mais ou menos, esse solo é um pouco arenoso, tá vendo? Então ele sugou rápido, assim, a água foi puxada bem rápido. Aí eu só com a picareta ali, eu fui fofando a terra, né, tirando ali, porque estava bem molhado mesmo, e com a enxada retirando. Aí é bem rápido, é bem mais rápido do que fazer com o cavador e tirando com uma vasilha ou então até com a cavadeira, né? Assim é muito mais rápido, você tira uma quantidade de terra muito rápida. Faz isso aqui em menos de 10 minutos, né? E de uma forma bem leve, não é trabalho pesado nenhum. Só basta encharcar com água, certo? E agora eu vou mostrar para vocês lá o que a gente vai utilizar. E o primeiro fertilizante que vamos utilizar é o adubo de gado curtido, né? Que é o esterco, no caso, o adubo é o esterco de gado já curtido. Esse aqui já está curtido por 3 meses e 7 dias. Fiz um vídeo no canal, foi ele que eu falei lá da sementeira, o vídeo que eu ensinei de como fazer aqui a curtição, para curtir o adubo. E aqui eu vou utilizar um balde. Esse balde tem entre 10 e 15 litros, né, de capacidade. Foi a quantidade de 3 pás dessa daqui, né. E outro ingrediente que nós vamos utilizar aqui na fertilização das covas é a matéria orgânica, né, que são as folhas secas aqui. Essa parte que eu tô do sítio é no fundo aqui na área de mata, né? Veja como tá aqui as árvores no período do inverno, que hoje é dia 19 de agosto de 2023, período que as folhas das árvores caem para se renovar, né? E olha como fica infestado aqui o chão. Isso aqui é uma riqueza de uma terra, né? Para quem tem isso aqui em uma propriedade, pode nem saber também, né? Mas a matéria orgânica ela é muito essencial ali e faz uma grande diferença na plantação, né? Porque muito tem se as pessoas até erroneamente têm acostumado a saber que é ver só o lado químico da adubação, né? Que é colocando ali adubo químico, que é muito mais caro do que adubo orgânico, né? Gastando um dinheiro excessivamente ali. Ou então só fazendo adubação, vendo que é o lado químico. Mas a parte biológica do solo, ela é tão essencial quanto a parte química. E também a parte física, né? A parte física do solo é que a gente fez ali, que é a descompactação. A gente fazia aquela cova ali, aquilo ali é essencial para a gente descompactar o solo. O solo, quando ele está cru assim, nu e cru, a gente vai plantar pela primeira vez, ele o tempo todo ali, ele teve os intempéries do ambiente, né? Que é o vento, a chuva principalmente, que a chuva encharca aquela terra, depois que ela seca ali, ela fica apilada, ela fica aqui, bem adensada, né? Ela fica compactada aquele solo e aquilo dificulta com que as raízes se espalhem e cresçam, tenham um maior desenvolvimento. E as raízes, quanto mais elas crescem, mais a planta vai se desenvolver e mais nutrientes ela vai ter acesso ali para poder absorver. Então é essencial fazer a descompactação do solo, fazer as covas é essencial, mais essencial do que você fazer a adubação, que você pode gastar, às vezes, usar muito adubo e a planta não vai nem absorver tudo, porque as raízes não vai ter acesso àquela parte que você está adubando, entendeu? Então por isso que é importante. Aqui são folhas secas, um saco de linhagem, tá vendo que eu já vou pegar? Eu peguei metade dela só desse lado aqui do lado, dessa pá, e olha a quantidade aqui de folhas, né? Então as folhas a gente vai está beneficiando ali a biologia do solo. Então são os vermes, as minhocas, as bactérias e os fungos que fazem a decomposição dessa matéria orgânica, que eles vão decompor o adubo orgânico, né? Terminar de decompor aquele adubo e essas folhas aqui, e são eles que vão disponibilizar para as raízes das plantas os nutrientes de que ela precisa. Então por isso que a gente precisa olhar também o lado biológico do solo. Isso eu estou falando com base em estudo, em pesquisa comprovada, pesquisa científica, certo? Não é coisa da minha cabeça, assim, uma ideia vaga. Tem fundamento científico isso que eu estou falando. Então, se você quiser ter um melhor resultado, é importante você observar isso. Então, a gente vai utilizar também a matéria orgânica, certo? Isso aqui faz uma diferença muito grande. Para quem tem ainda uma vegetação assim, árvores que caem muitas folhas no sítio, isso aqui é uma riqueza. Você poderia não saber disso, a maioria das pessoas não sabe, né? Mas isso aqui é uma riqueza na adubação orgânica, certo? Aí vamos lá, vamos levar agora esse saco para a gente fazer a preparação agora e mostrar a quantidade para vocês.
Aí, galerinha, para vocês terem a noção melhor, tá vendo? Essa aqui é a medida de 50 centímetros, ó, como eu marquei aqui, tá vendo? Ó, no fundo dá quase os 50 centímetros, tá vendo? Na verdade, os 50 centímetros. Em alguns pontos, tá vendo? Então a outra ainda é um pouquinho mais fundo, que dá exatamente 50 centímetros. Então você tem que dar aí, no mínimo, 30 centímetros de profundidade na sua cova. Aí, como essas 4 covas aqui vai ser da abóbora moranga, que é aquela que fica maior, como eu falei, né? Que chega entre 3 e 4,5 kg. Aí eu vou utilizar aqui um balde de adubo curtido, que é uma quantidade maior. E muita folha, matéria orgânica, né? Que eu vou começar com ela aqui no fundo. Para a abóbora jacarezinho, que ela é uma abóbora menor, aí eu vou utilizar somente meio balde de adubo. Vou começar, ó, os 10 centímetros de baixo, eu vou colocar já uma quantidade menor de folha, sabe? Que aqui é mais para dar uma... no caso é para... Como é que eu vou falar assim? A gente vai repor a matéria orgânica de outras plantações anteriores, né? Porque a planta assim, ela vai retirando os nutrientes da terra, então aqui a gente está repondo. Que para poder também, quando começar a proliferar a biologia do solo, como eu falei, né? Os micro-organismos, eles têm um alimento. Então se eles tiverem alimento, ele vai se manter nesse lugar. Aí eu vou colocando na mesma terra que eu tirei, ó, de volta. Ó, tem até casa de cortadeira. Essa aqui é as quenquens, ó, aquelas vermelhas da cabeça grande. Eu tô combatendo elas com veneno aqui, mas ainda tenho delas aqui. Aí eu vou colocar aqui uma terra de volta, uns 10 centímetros, tá vendo? Misturar, ó, com as folhas, para não ficar só em um lugar somente, né? E aí eu já venho com mais matéria orgânica. Quando eu chegar na metade dessa cova, é que eu vou iniciar aqui com adubo orgânico, né? Mas eu vou sempre revirando. Tem uma enxada ali do lado também, para ficar bem misturado. Pronto, aí eu coloquei, ó, 10 litros de folha seca aqui até a metade da cova, né? Até os 25 centímetros de baixo. Na parte de cima a gente começa a concentrar uma maior quantidade, que é onde vão estar a maior parte das raízes que absorvem nutrientes, né? Aí eu coloquei aqui mais 6 litros de folha seca e a metade do adubo ali, ó, do balde, tá vendo? De adubo curtido. Aí eu misturo aqui, ó, e coloco parte da terra pra gente misturar essa terra aqui também no adubo, né? Pra ele não ficar somente puro aqui no canto. E tem que estar bem misturado. É bom preparar a cova antes de você plantar qualquer planta, né? Porque aqui vai decompor essa matéria orgânica e a terra ela vai abaixar, né? O nível dela vai abaixar, porque essas folhas secas aqui, elas tem maior quantidade. Só que depois que ela ficar decomposta, o volume delas diminui. Aí a terra, né? O volume da terra também vai diminuir. Assim é o adubo também, que ele vai se decompor mais ainda. Aqui está quase pronto, né? Mas ele se decompõe mais ainda quando os micro-organismos começar a se alimentar dele. Olha isso, aqui já está quase pronto, tá vendo? Aí agora nessa parte eu coloco a outra metade do adubo, mais 6 litros de folha e completo, né? Vou botar mais 6 litros de folha seca aqui, com a outra metade do adubo e misturar com a terra novamente, até dar o nível da terra, né? Pronto, aí misturado aqui, ó, só faltaram 4 deles, tá vendo? Para a parte de cima da terra, que essa parte aqui não vai ter tantas raízes, já que a gente coloca a plantinha, ó, as raízes dela vão estar mais profundas. Então essa aqui é a área que ela vai ter acesso, tá vendo? Então aqui eu uso outro meio balde de adubo e mais 6 litros de folha seca misturada. Aí eu gosto de colocar essas varetas aqui no canto, que é para demarcar o lugar que eu já adubei, né? Que é para quando eu vim com a plantinha aqui um mês depois, porque se a terra ficar igual aqui como o lado, né? Eu não vou saber onde é que eu já fiz a adubação. E também que isso aqui ficar por muito tempo, eu vou colocar depois umas agulhas mais grossas e maiores, né? Porque é para poder ficar por muito tempo. E na próxima vez que eu fazer a plantação, eu venho aqui novamente, porque já está adubada essa área, né? Aí fica demarcado aqui, eu vou completar agora com a terra e vou colocar ali, ó, o capim seco por cima. Isso aqui vai proteger para que a terra não tenha a ação direta do sol, para não ressecar essa terra rápido, né? E a gente vai fazer também a irrigação, que é para poder manter úmido e a facilitar com que os micro-organismos fiquem nessa terra aqui, né? Vai ter as minhocas e os vermes. Com a terra seca, os micro-organismos dificilmente vão ficar vivos aqui, certo? Então esse capim também é para poder manter a terra úmida. Certo, e a quantidade também da folha que eu usei meio saco, certo? Para somente uma cova. Aí você tem uma base também da quantidade que vai utilizar, né? A umidade também na terra para a gente irrigar também facilita que vai aumentar vai acelerar a decomposição das folhas, né?
além de manter os micro-organismos vivos. Aí você precisa fazer uma irrigação assim, ó, de entre 2 a 5 litros, né, dependendo do clima. De 2 a 5 litros de água a cada 4 ou 5 dias, é o suficiente. Pronto, molhou aqui, ó, já está o suficiente, tá vendo? E eu vou terminando esse vídeo com esse pôr do sol lindo aqui do sítio, né? E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido várias dicas aí. Se puder, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que planta, né? Conhece, que gosta também de abóbora. Valeu e até o próximo vídeo.